Fala galera, estou aqui mais uma vez para bater um papo com vocês a respeito do novo censo que saiu aí das pessoas com suas religiões, qual religião cada pessoa é, qual a porcentagem, como é que ficou essa questão. Existe uma disputa, digamos assim, né, de quem tem a religião, qual é a religião, quase não sai, qual é a religião que tem mais adeptos, né, e o novo censo do IBGE nos trouxe alguns dados muito interessantes. Antes de darmos seguimento nesse bate-papo, nessa conversa, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal. Estamos quase batendo 1000 inscritos, certo? Então, se você acha que tem alguém que se interesse por esse tipo de conteúdo, compartilhe esse vídeo, lança no seu grupo da família, no grupo da escola. Mas, sem mais delongas, eu gostaria muito de falar sobre esse censo do IBGE. Você pode pesquisar no Google, verificar quais foram as numerações corretas, mas o censo ele nos mostra uma tendência de queda. Há muito tempo atrás houve um censo que foi realizado na década, no século XIX, né, em meados de 1800 e alguma coisa, que os números dos católicos chegavam a 99,7% da numeração da população brasileira. Então quase que todo mundo do Brasil era católico naquela época. E esse número vem despencando cada vez mais. O número de católicos tem diminuído cada vez mais, enquanto o número de protestantes, o número de evangélicos, tem subido de forma considerável, né? E então, esse último censo nos trouxe alguns números muito importantes. Foi um censo realizado em 2022 e os dados chegaram para nós agora em 2025. Nos mostra que o número de católicos ele saiu de 65% para 56%. E o número de evangélicos saltou de 21% para 26%, 27%, né? 26,9%, né? 27%. Existe uma tendência de queda do catolicismo e de aumento do número de protestantes, né? A gente precisa considerar que esse censo ele também trouxe alguns dados de outros segmentos. Por exemplo, o número de pessoas que se declaram sem religião cresceu de 7% para 9%. Então, além de ter perdido seguidores para o protestantismo, o catolicismo ele também pode ter perdido seguidor para outras religiões, como a religião de matriz africana, que também cresceu. As únicas religiões que tiveram diminuição no número dos seus seguidores foi o catolicismo e o espiritismo. É importante nós pontuarmos como cristãos evangélicos que não é uma guerra, certo? Nós somos maiores e tal, nós estamos crescendo, estamos em tendência de alta. Não é pela simples e pura vanglória, mas é que os números, eles também falam. Eles falam conosco. Os números não dizem tudo, mas dizem muita coisa. Nós ultimamente presenciamos um número crescente de um cristianismo que é um cristianismo doente. É teologia coach, é teologia da prosperidade, é um evangelho completamente deturpado. São pregadores que amaciam o ego do pecador para que esses pecadores continuem a viver na sua vida pecaminosa. Nós temos um evento agora evangélico chamado Legendários. O pessoal sobe a montanha e diz que tem uma conexão com Deus. Vários artistas vão para esse evento. Um deles que compareceu foi o Tiro Lipa. E recentemente o Tiro Lipa estava gravando vídeo de humor com pegada de cunho sexual e essas coisas todas. Então é um evangelho, é uma mensagem que não tem transformado vidas. E isso nós temos ciência. Mas em contrapartida, nós como igreja, nós devemos nos alegrar porque essa qualidade de pregação, essa qualidade de evangelho que tem crescido, não tem crescido de forma isolada, certo? Não é o único cristianismo, não é o único protestantismo, não é o único evangelho que tem crescido. Muitas coisas boas têm crescido junto com esse aumento do número de protestantes. Por exemplo, vocês não viam, eu não via, pessoas que denunciavam tanto pastores ladrões, pastores abusadores,
pastores salafrários. Nós não víamos muito isso. Hoje nós temos muitas páginas, por exemplo, de Instagram, que os próprios cristãos evangélicos denunciam esse tipo de lobo em pele de ovelha. Páginas que denunciam eventos como Legendários, pregações como de David Leonardo, pregações como do Tiago Brunet. Então, estamos crescendo não somente em quantidade, mas em qualidade também. Geralmente, um campo ele cresce assim, né? Às vezes com joio, e junto com o joio tem um trigo, e nós primeiro precisamos deixar as coisas crescerem para depois separar o joio do trigo. E isso é muito importante, porque muitos de nós, cristãos verdadeiros, cristãos evangélicos, por muitos anos nós negligenciamos os números. Para nós fazia sentido nós pensarmos o seguinte: é melhor ter qualidade do que quantidade. E essa frase ecoou nas igrejas protestantes, nas igrejas evangélicas. E com isso nós negligenciamos os números. Mas se nós negligenciarmos os números, automaticamente nós estaremos negligenciando o evangelismo, estaremos negligenciando a ordem de Cristo, quando ele vai falar que nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Estamos negligenciando a instrução de Paulo a Timóteo, que diz: pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Os números são muito importantes. Se você está numa igreja que ela não se preocupa com missões, não se preocupa com números, e ela está anos e anos e anos e anos e anos estagnada naquele número de pessoas, apenas com aquelas 15 pessoas que frequentam aquele culto, pode estar acontecendo alguma coisa estranha naquela igreja. Essa igreja ela pode estar doente. Toda igreja verdadeira ela precisa ter sede de ganhar vidas. E esse senso não é para que a gente se gabe, para que a gente se glorie em nós mesmos. Não, existe um propósito maior em tudo isso. A pregação do Evangelho de Cristo, que ela tem duas questões principais. A primeira, o amor às almas e o cumprimento do ID, que é o que eu já mencionei, quando Cristo nos instrui, nos ordena, melhor dizendo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E tem um outro ponto também, que é um ponto abordado pelo John Piper, que significa dizer que se na minha cidade tinha cristãos e agora esse número está expandindo a tal ponto de que no interior vizinho, que não tinha nenhuma igreja evangélica, ele agora tem uma igreja evangélica, significa que o nome de Cristo está sendo adorado e glorificado também em outro ambiente. Também em uma outra família que não somente na minha família. Também em uma universidade que não a minha universidade. E isso é muito importante porque não é somente o amor às vidas, mas é a glorificação do nome de Cristo também em outros ambientes. Também em outros locais. Nós temos vários nomes de cidades que são nomes católicos, né? São Pedro, São Paulo, várias outras cidades, São Bernardo e coisas do tipo, que vieram de uma cultura católica, apostólica, romana, muito forte. E isso mostra como o Brasil, de fato, ele era muito católico. Ele ainda é, de fato, muito católico. Mas estamos tendo uma guinada. Isso é motivo para comemorar, porque essa é a nossa intenção quando nós pregamos o Evangelho. Que mais pessoas se convertam a Cristo. Que mais pessoas reconheçam Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Nós estamos crescendo em termos de qualidade num ritmo talvez um pouco mais lento do que a quantidade. Mas nós precisamos ter fé em Deus e continuar nessa luta de pregar o verdadeiro evangelho para que as pessoas que se dizem hoje cristãs evangélicas, elas realmente possam renunciar à sua vida de pecado e viver uma vida inteiramente para Cristo. Se arrependa, que o verdadeiro evangelho, ele de fato chegue e encontre guarida nos corações dessas pessoas. Que o Espírito Santo realmente faça morada a ponto de que, com a população majoritariamente, um dia, se Deus permitir, cristã evangélica, isso reflita de fato na sociedade.
um país menos corrupto, um país com menos desigualdade, um país com menos festas promíscuas, um país que realmente glorifica a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. O que eu quero deixar de lição nesse vídeo todo e em todo esse papo é que, primeiro, comemore os números, mas não a ponto de fazer uma guerra contra o católico. Fazer uma guerra por fazer simplesmente. Sou maioral. Não. O nome de Cristo é que precisa ser glorificado e entronizado. Mas em segundo lugar, também não seja como aquelas pessoas que diziam: eu sou muito humilde, então para mim não importam os números, o que importa é minha vida com Deus. Não. Pregue o evangelho em qualquer situação, em qualquer momento. Que Deus abençoe a sua vida, fique com o Senhor Jesus e até a próxima.